Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim? Vamos lá, meninos. Tô querendo já começar com vocês hoje com o módulo 4, Geografia. Vocês estão com o livro aí? sim. Sim? Abram então na página inicial, página de abertura. Como usar de forma adequada os recursos naturais brasileiros. Fazer o compartilhamento de tela. Isso. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então vamos lá? Como que a gente pode usar de forma adequada os recursos naturais brasileiros? Desculpa o atraso. Hum? Desculpa o atraso. Cheguei. Ok. Então, o Brasil é um dos países, com maiores reservas de água doce do planeta. 20% da água doce do mundo se encontra no Brasil. Então, o Brasil no mundo, ele é o quinto maior país do mundo, tem uma grande extensão territorial. Por isso, essa extensão possibilita o Brasil ele abrigar grandes reservas de recurso natural, como minério, petróleo, tanto para ser utilizado em cultivo de gêneros agrícolas também. O Brasil ele tem uma produção agrícola, de produtos explorados e exportados também pelas indústrias nacionais. E aqui a gente tem um mapa. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, todos os minérios encontrados no Brasil. Dê uma olhadinha, ó. Alumínio, calcário, carvão, chumbo, cobre, cromo, diamante, estanho, ferro, fosfato, manganês, nióbio, níquel, ouro, petróleo, gás, prata, sal marinho, titânio, tório, tungstênio, urânio, zinco, tá? Muito, né? Sim. Então, o Brasil ele é um país, ocidental. Grande parte dele é tropical. Ele tem uma classificação de acordo com a sua localização, né? Então, aqui tem o mapa. X, qual a página? Peraí. 5. Livro 4, tá? Tá. Então, para vocês terem uma ideia, olha como ele se divide, ó. Coordenadas. Tá vendo? Se divide dessa seguinte forma. Então, ele é totalmente, o território brasileiro se encontra totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, no hemisfério oeste, também chamado de hemisfério ocidental. Já a linha do Equador, ele corta o país, na porção norte, mas a maior parte dele está no hemisfério sul. Então, 8% da sua extensão é que se encontra no hemisfério norte. Em termos de latitude, o território brasileiro estende-se no 5º norte até o 33º sul. Em termos longitudinais, a extensão está situada no 34º a oeste, 74º a oeste, tá? Mais ou menos assim. Dê uma olhada. Tá vendo? Sim. Lá no extremo Acre, lá na ponta de João Pessoa.
Continuando. Então, o Brasil ele tem 15.719 quilômetros de fronteiras, né, com 9 países da América do Sul. Então, fronteiras com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, e departamento, né, ultramarino francês e a Guiana Francesa. Entre os países sul-americanos, apenas o Equador e o Chile é os que não fazem fronteira com o Brasil. Já a defesa de porção de fronteiras terrestres brasileiras, elas são feitas pelas Forças Armadas, né, com um conjunto integrado, né, de informações de recursos tecnológicos da inteligência e com vigilância e monitoramento, tá? Esse recurso tecnológico se destaca na produção, né, de imagens de satélites de sensoriamento remoto, que é produzida por fotografias digitais, tá? Da superfície terrestre. Também geoprocessamento, que é um sistema de análise de tratamento, né, obtido através de sensoriamento remoto das coordenadas geográficas. Então, né, a preocupação com as fronteiras nacionais, ela acontece devido à grande quantidade de contrabando de produtos, como drogas, armas, cigarros e remédios, que entram pelas extensas fronteiras do Brasil. Esses produtos contrabandeados, eles são vendidos a preços mais baixos, porque como eles entram ilegalmente, então não tem nenhuma cobrança de imposto para a circulação deles. Então, não tem também nenhuma garantia à qualidade desses produtos, tá? Pelas fronteiras brasileiras também saem riquezas naturais, que são contrabandeadas, especialmente a extração ilegal da madeira, que ocorre na Amazônia também. E a maior preocupação que se tem em relação a isso, né, a questão dessa vigilância na parte desse monitoramento é a região amazônica mesmo, porque ela é muito grande e densa e justamente pela sua posição ela impede muito essa vigilância, esse monitoramento mais eficiente. Então, projetos de estratégia, né, do Exército Brasileiro para proteger as fronteiras do Brasil. Então, tem 2. Projeto CISFRON, que é um sistema de monitoramento de fronteira que utiliza as tecnologias da comunicação e controle no monitoramento da fronteira, reduzindo assim as situações de vulnerabilidade na região. Tem um projeto Guarani, que é um projeto de combate anfíbio, né, anfíbio, que traz e faz parte da nova família de veículos blindados do Exército produzidos no Brasil. E aí tem um projeto Proteger, que é um sistema utilizado para a segurança dos grandes eventos de apoio à defesa civil, tá? Então, o Brasil ele ainda tem uma fronteira marítima de 7.367 quilômetros, com reconhecimento da Amazônia Azul, tá bom? Essa ampliação ela é conquistada com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, tá? As Nações Unidas concedeu ao país o direito de explorar a extensa área do oceano, cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, como mostrado no mapa, prestem atenção, tá? É isso daí. Continuando. Nessa nova fronteira marítima brasileira estão as reservas, gente, de petróleo do pré-sal, onde se extrai 85% de petróleo, 75% de gás natural produzido. Esse gás natural aqui a gente utiliza tanto em casa como utilizado nas indústrias. 45% do pescado produzido pelo mercado interno também. Na Amazônia Azul existem muitos recursos naturais, também uma rica biodiversidade
que ainda não foi explorada, tá? Mais de 95% do comércio exterior brasileiro é feito pelo oceano. Então, pra vocês terem uma ideia. Então, sobre isso, a gente vai falar dos climas brasileiros, né? Em geral, são marcados devido à tropicalidade que tem o Brasil, devido ao Brasil estar relacionado à zona intertropical do planeta. Tem aí temperaturas elevadas e também presença constante de chuvas durante o ano todo. Então, as temperaturas altas, elas são comuns, né, em países, nos países, e são amenizadas aí mais na região sul, nos países não, no país, tá? E é mais amenizada na região sul devido à latitude mais alta que se encontra na região serrana sudeste, tá? E por isso faz com que a região sul seja uma região mais amena. Também isso está muito relacionado à parte mais chuvosa do país, tá bom? E classifica, assim, o clima do Brasil desta forma. Equatorial úmido é tudo rosa, litorâneo úmido, tudo laranjado. Tropical é o mais clarinho, tropical semiárido mais amarelinho. Tropical semiárido, tá aqui, ó, Bahia, Pernambuco, tá vendo? E aí a gente tem os climas que são controlados, né? Que recebe a parte mais de massa polar, que é a tropical de altitude, tudo na região sul, sudeste e sul, e subtropical úmido, tá? Vocês estão compreendendo? Sim. Então tá. A biodiversidade brasileira também do Brasil, ela é a maior do mundo, tá, gente? Então, o Brasil, ele tem uma grande variedade de fauna e flora. Então, a biodiversidade brasileira ela é endêmica porque são seres vivos que são restritos somente ao bioma do Brasil, não encontra em outro lugar. Mas ela também tem grandes áreas de ecorregiões geográficas, que são regiões onde ocorre a extração de terras ou até mesmo de águas, tá? Ou de um conjunto específico de espécies, tanto de comunidades naturais por condições ambientais. Essa ecorregiões, ela vai muito dos fatores que envolve o relevo, clima, flora, fauna, hidrografia, solo, tá? Que é a litosfera. Então, os biomas, eles são relacionados à flora e à fauna. Aqui no mapa tem a divisão desses biomas, deem uma olhada. Amazônia, Mata Atlântica, toda a parte litorânea, até o sul do país. Caatinga, gente, parte região nordeste. Cerrado, região centro-oeste. Pantanal, um pouquinho ali do centro-oeste também. E Pampa, lá no sul, extremo sul. Então, a devastação desses biomas tem crescido muito ao longo dos anos com as atividades agrícolas. Todos esses biomas eles sofreram com desmatamento. Para vocês terem uma ideia, a Mata Atlântica ela já perdeu muito. Hoje tem dela apenas 7% de sua cobertura natural no país, tá? Ainda assim, desmatamento é muito comum nessa região. Hoje a Mata Atlântica ela está permanecendo nas áreas de relevo acidentado, justamente que difícil acesso para o homem, com solo raso e afloramentos. Afloramentos rochosos é uma superfície de rochas, tá? Com alta umidade trazida do oceano, a vegetação também da floresta ela tem um papel fundamental para estabilizar o solo. E aí, gente, tem aí ó, uma imagem de um deslizamento, né, ao redor da Mata Atlântica,
que é o que aconteceu lá em Teresópolis no ano de 2011. Vocês eram pequenos, mas isso aqui passou muito no jornal, 9 anos atrás, tá? A Amazônia, ela tem 1/3, né, da sua floresta, um terço dela se encontra no Brasil, tá? É o maior bioma brasileiro. A maior parte dela se encontra no Brasil. Ela se estende lá para Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana Francesa, tá? Ela tem mais de 2 milhões de espécies conhecidas. A maior biodiversidade entre os biomas brasileiros se desenvolve nessa área, tá? E apesar dela parecer apenas uma extensa floresta, ela é composta de diferentes paisagens. Então, aqui essa imagem dividiu essas paisagens, ó. Mata de terra firme, mata da várzea, e aí tem a mata de Iguapó e o nível de cheia e rio, tá bom? A mata de Iguapó ocorre bem nas margens dos rios, é onde as plantas, as árvores e as suas raízes elas se sobrepõem ao solo, devido às inundações que acontecem. A mata da várzea se localiza em trechos um pouco mais elevados do que a mata de Iguapó. Sofre também inundações em épocas de cheias dos rios. E a terra firme é que vai se desenvolver em áreas que não se inundam, né, devido aos relevos mais elevados. Além dessas matas aí na Amazônia, existe alguns tipos de vegetação, como savana, campinas, campinaras. Olha a imagem para vocês verem. Então, o bioma amazônico ele é transnacional, porque ele tem uma enorme importância e envolve aí a regulação climática de todo o planeta, retém a maior parte do carbono atmosférico e dispersa também as chuvas para grande parte do subcontinente sul-americano. Essa dispersão da umidade amazônica para o restante da América do Sul é conhecida como rios voadores, tá bom? Umidade? Não. Vitor Gabriel, o que você está querendo dizer? Deve ter umidade lá? Como assim? E aí a gente tem o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, se distribui por toda a região central do Brasil. É uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 20% do território nacional. Se está lá no clima tropical, né, com a interferência das estações do ano úmida e outra seca. É conhecido como a savana brasileira, ele não tem paisagem homogênea, ele apresenta diferentes Deixa eu ver aqui. Sim, nesse caso é. Vitor Gabriel tá falando lá da floresta amazônica ainda por questão de umidade, tá? Então, continuando, né, o Cerrado ele não tem uma paisagem homogênea, porque ele apresenta diferentes fisionomias, que vai variar de acordo com a vegetação. Então, tem campo limpo, predomínio de gramíneas nativas, que é aquelas árvores pequenininhas, tem até o chamado de cerradão, que é uma formação arbórea e densa também, tá? Árvores dispostas de pequeno portes, que não cresce muito. Esse tipo de vegetação está relacionada à umidade do solo, presença também dos rios, tá? Que aumenta a concentração dessas árvores ciliares. Então, o Cerrado ele tem uma grande quantidade de nascentes de rios nas diferentes bacias hidrográficas, como a Amazônica, do Paraná, Tocantins, Araguaia e São Francisco, tá? O Cerrado também ele está bem relacionado com os rios mais importantes dessas bacias. Os solos geralmente são ácidos e ricos em alumínio.
E aí a gente tem a Caatinga lá no extremo nordeste, com 840 mil quilômetros quadrados. Abrange aí, ó, Minas Gerais até o Piauí. Significa Caatinga com o significado de mata branca, por ter um solo mais argiloso e seco, que é transportado pelo vento, tá? Cobertura de grande poeira branca. Árvores que são adaptadas para esse tipo de clima seco, com capacidade de armazenamento de água dentro de seus caules, tá? Aí a imagem. E a gente tem os pampas, né? Que é já um relevo das pradarias. Tem uma formação aí vegetal de campo. Se encontra lá no sul do país, com 170 mil quilômetros quadrados. Bem adaptado ao clima subtropical, temperaturas mais amenas também. Tem uma biodiversidade de 3 mil espécies de vegetais, onde 400 são gramíneas. Observa aí a foto. Tá vendo? E aí tem, gente, o Pantanal, que se desenvolve lá no Mato Grosso, né? É uma região muito alagada, baixa altitude, formada por águas da bacia do Rio Paraguai. Tem aí 140 mil quilômetros quadrados, lá no estado do Mato Grosso do Sul, e se estende para a Bolívia e para o Paraguai. Dê uma olhada aí, ó. A parte do bioma deles é transfronteiriço, quer dizer que atravessa a fronteira e o limite entre os países. Olha a imagem. Bonito, né? Mas muito alagado. Então, quando a gente fala dessa considerável área do Pantanal, né, a grande área alagável do planeta, a região, ela não é classificada como um pântano, por não permanecer inundado o ano todo, tá? Então, ela tem períodos de cheias, período de vazantes, de acordo com os meses do ano. Então, o Pantanal ele é uma mistura de diferentes paisagens, umas marcadas por lagos, rios tortuosos, tá bom? Então, sua vegetação tem o nome de Complexo do Pantanal por ter essa combinação de diferentes vegetações, devido aos campos alagados. Tem uma variedade também de ambientes dominados pela água, que é o que promove uma rica biodiversidade de peixes, répteis, aves e mamíferos nessa região. Dê uma olhadinha, olha aí. É você. Tem um pequenininho aí. E aí, gente, a gente tem os domínios morfoclimáticos brasileiros. É um termo utilizado pelo geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber, tem o objetivo de identificar e mapear toda a diversidade paisagística do território brasileiro. Esse termo morfoclimático se relaciona à forma do relevo e todas as condições climáticas que predominam em cada região do Brasil. Esse mapa aqui mostra esse domínio morfoclimático brasileiro. Dê uma olhadinha, ó. No seu livro, aqui está muito pequeno, mas no seu livro você vai olhar melhor. Amazônico, cerrado, mares de morros, que são montanhas, caatinga, araucária, pradarias e faixas de transição. Então, a gente tem, diferentemente da divisão do território brasileiro em biomas, nós temos o limite de unidades que a gente se define de um domínio morfoclimático e outro, tá? Dessas áreas. A gente tem o domínio morfoclimático da Amazônia, por causa aí vai considerar tanto o clima, pluviosidade, quantidade de chuvas, mililitros de chuvas ao longo do ano, são de 1.600 a 3.600, só para vocês terem uma ideia, tá? Tem também a rede hidrográfica da Amazônia, que concentra 20% da água doce do planeta, tá bom? Então, atualmente, o domínio atualmente esse domínio aí enfrenta uma severa degradação devido a desmatamentos e queimadas, né? Explorações feitas pelo homem através de atividades pecuaristas e agrícolas.
atividades de garimpeiras também, tá? Aqui tem uma imagem mostrando bem isso. Então, é importante, né, que o domínio amazônico em escala nacional ele seja conservado e essas degradações elas sejam amenizadas, tá? Em escala continental global, essa degradação da Amazônia ela provoca o aumento da temperatura e promove o aquecimento global no mundo todo, já que a Amazônia ela é fundamental, importante para levar chuva para todos os lugares do país, tá? Não só do país, como de outros países também. Meninos, então hoje nós vamos ficar só até aqui. Domínio morfoclimático das caatingas a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Como eu disse para vocês, eu não vou passar tarefa, que eu vou selecionar Na verdade, eu vou passar, mas eu vou corrigir lá pro final, quando eu terminar o conteúdo, tá? Não, Chico, isso não. Deixa de ter preguiça. Então, marca aí para nós. Página 16, tá? Na verdade, página 11 e 12, inicialmente, tá bom? Uhum. Então, é só. Vocês têm pergunta, dúvidas? Não. Então, eu quero Tia, que página? 11 e 12. 11 e 12? 16 não. Não, 16 precisa não. 11 e 12. Tá. Meninos, então tenham uma boa tarde, fiquem com Deus, bom final de semana. A gente se vê semana que vem na nossa aula de... Como que fala, gente? Nossa aula de história. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau. Deus. Amém.